A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste segundo domingo de outubro, 12 de outubro de 2025, na passagem do Evangelho que nós temos lido, no versículos 15 e 16, na ocasião em que 10 leprosos clamaram de longe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. E o Senhor Jesus cura aos 10 leprosos. Só que indo eles para se mostrarem ao sacerdote no templo, porque o sacerdote tinha que confirmar que eles estavam curados, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Somente um voltou para agradecer. Somente um reconheceu quem tinha feito esse milagre que nenhum homem poderia ter feito para eles. A cura física foi para todos, mas somente para um houve salvação, assim como está no versículo 19 de Lucas 17. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 receberam o milagre, 10 receberam o que pediram, somente um veio agradecer, somente um recebeu a salvação. E nós encontramos esta questão de agradecer como um conselho apostólico. Olhando lá em Colossenses, no capítulo 3, nós encontramos que está registrado no versículo 12 a 15, os conselhos do apóstolo Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esta questão é uma questão importantíssima, ser agradecido. Isso é o que nós estamos vendo aqui, a gratidão. A gratidão tem um contraposto, tem um antônimo, que é a ingratidão. Tem gratidão e tem a ingratidão. Tem a pessoa que é grata e tem a pessoa que é ingrata. Em Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Darmos graças a Deus em tudo, não só algumas coisas. Eu não entendi porquê, mas vamos agradecer. Não precisamos entender, precisamos obedecer. Lembre isso, não precisamos entender, precisamos obedecer. Algo que eu sempre falo com respeito à palavra de Deus:
Você não precisa entender o que está escrito na Bíblia. Você precisa ler. Mas por que, pastor? Porque o Espírito Santo fala hoje. E eu, toda a minha vida de pregador, eu tenho dito, o Espírito Santo não fala português, não fala espanhol, não fala inglês, o Espírito Santo fala bíblias. Que língua é essa bíblias? Não é verdadeiramente uma língua. O Espírito Santo vai fazer você lembrar, porque essa é a função do Espírito Santo, nos guiar e nos fazer lembrar da palavra. Por isso, quando o Espírito Santo me falou isto, aquilo, você já fica com os dois braços para trás, os dois pés para trás. O Espírito Santo me falou que tu... Você acha que o Espírito Santo, se quisesse falar com você, não falaria diretamente com você? Mas o Joãozinho, ninguém. É assim que a sociedade o reconhece. Esse é um João ninguém. Para ser alguém, no meio da congregação se levanta o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele. Por isso devemos estar com dois braços para trás, duas pernas para trás. Nada disso. O Espírito Santo quer falar, ele vai falar com você. Como? Não vai vir uma frase, um texto. Não. No momento oportuno, vai lembrar, vai fazer você lembrar de um texto. Um versículo bíblico, um trecho bíblico, uma porção da palavra de Deus. Agora, o que acontece se eu nunca vi essa porção da palavra de Deus? É impossível lembrar o que eu nunca vi. Convenhamos com isso. A gente não consegue lembrar o que a gente nunca ouviu, o que a gente nunca viu, o que a gente nunca pegou, nunca experimentou. Como que eu vou lembrar isso? Isso está ausente. Por isso, mesmo que você não entenda, leia a palavra de Deus. E aqui nós temos, mesmo que você não entenda, agradeça. Em outras palavras, obedeça. Obedeça lendo a palavra de Deus. Mas não entendi, não importa. Pelo menos você já passou os seus olhos por aí, já leu, e um dia, quem sabe, na frente, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, assim, vai vir assim, nitidamente aquele versículo. Mas como que eu fui me lembrar daquele versículo? Não foi você, é o Espírito Santo que iluminou, tá? E isso acontece. E aqui é, mesmo que eu não entenda, ser agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós? É sermos agradecidos. Está escrito aí em Tessalonicenses 5:18. Sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão não é um sentimento. Lembre disso. A gratidão não é um sentimento. A gratidão é produto de um raciocínio. Espera aí, essa pessoa se comportou assim comigo, eu estava assim e ela veio e tal. Está vendo? É produto de um raciocínio. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que agradecer. A gratidão é produto de raciocínio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, não precisam procurar, no capítulo 4, versículo 7, ele disse: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houvesses recebido? Que tens tu que... Quem te faz diferente?
E que tens tu que não tens recebido? São perguntas para fazer pensar, para fazer raciocinar. E se o recebeste? Porque que te glorias como se não o tivesse recebido. Não é? Aquela situação dos 10 leprosos. Que tens tu? Estou curado. Eu tinha lepra assim e agora não tenho nada. Minha pele está perfeita. E se o recebeste? Porque não voltaste correndo àquele que tu pediste? Filho de Davi, tem misericórdia. Porque não voltaste lá a agradecer? 10 receberam a cura. Somente um voltou correndo, se ajoelhou diante do Senhor Jesus e agradeceu. Quantas vezes nós nos comportamos assim com Deus? Pedimos coisas, e um dia de repente acontece e desfrutamos disso. 9 estavam desfrutando. Foram correndo para o templo, felizes da vida. Estavam desfrutando a sua saúde, a sua cura. Muitas vezes nós caímos no mesmo erro. Desfrutamos daquilo que pedimos e não lembramos de agradecer. Por isso, contrapondo-se a esta questão da gratidão, temos essa outra característica humana, né, que leva a pessoa a se esquecer de Deus. Por isso, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, né, nos versículos 11 a 14, nós temos registrado o seguinte: guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te. Guarda-te para não ser pego pela ingratidão. E não é isso que muitas vezes, infelizmente, tem acontecido nas nossas próprias vidas, os cristãos. Nós não temos manifestado diante de Deus a gratidão. Pensamos que aquilo outro, isso é... Eu me esforcei, eu. E aí o apóstolo nos faz lembrar: que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se a coisa fosse de ti mesmo? A ingratidão em Israel fez o povo se esquecer do Senhor. A ingratidão em Israel levou muitos à murmuração e à rebeldia. Nós vemos isso quando saíram do Egito. Assim que saíram, eles viram o mar se abrindo na frente deles. Muitos cristãos pensamos: se fosse eu, não é? E aí nós devemos: se fosse eu, vai que eu estaria igual que eles. Não é?
Muitas vezes temos pedido coisas a Deus, temos orado, suplicado, pedido orações a favor daquilo, e quando aquilo aconteceu, simplesmente desfrutamos como aqueles 9. Não é que Deus vai tirar, tá? Mas nós estamos mostrando a nossa característica humana, sermos ingratos. A ingratidão levou Israel a se esquecer de Deus. A ingratidão levou Israel a murmurar em rebeldia contra Deus. E a ingratidão foi o primeiro passo para o desvio do povo. Isso é perigosíssimo. Como cristãos, a ingratidão é o primeiro passo para o esfriamento espiritual. A ingratidão deve ser banida completamente da nossa vida, ser uma luta diária contra essa característica nossa. A gratidão, por outro lado, é um retorno à sensatez, é o cair em si. Lembram da história do filho pródigo? Caindo em si, o que significa cair em si? Se buscam no Google, você vai encontrar a atitude de raciocinar, analisando as circunstâncias ao nosso redor. Isso que está lá. Cair em si. É a atitude racional que o filho pródigo teve. Quando não teve mais jeito, porque ele já tinha espilfarrado tudo, já tinha gasto tudo. Com festas, com comida, bebidas, já tinha gasto toda a sua herança, e aí começou a passar fome, e aí alguém o contrata para cuidar porcos, lembram? E aí ele começa a raciocinar pensando, poxa, até o peão está melhor que eu na casa do meu pai. Ele começou a pensar isso. Até um peão da casa do meu pai está melhor que eu. Eu vou fazer o seguinte, ele raciocinou. Eu vou me levantar, vou ir lá e vou dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus empregados, dos teus trabalhadores. Ele raciocinou. A gratidão é o início do retorno à sensatez. A gratidão nos leva, assim como levou essa atitude racional. Eu insisto, a gratidão é racional, não é um sentimento. Use a sua cabeça. Não espere você a sentir gratidão. Gratidão não se sente, gratidão se decide. Gratidão se decide. Eu vou ser grato. Por quê? Por isto. É uma coisa racional. A gratidão, então, é o início da restauração da comunhão com Deus. No Salmo 100, no versículo 4, nós encontramos o seguinte: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendicei o seu nome. Muitas vezes nós achamos que é o nosso direito. Nós estamos numa sociedade em que todo mundo se acha com direito, não sei de quem. Não sei de onde tiraram isso. Eu tenho direito. E nós, como cristãos, às vezes temos essa ideia esquerdista. Tudo que é esquerdismo é do mal. Na Bíblia está claro isso.
temos essa ideia de que nós temos direito. Nós não temos direito. Entrai pelas portas dele com gratidão. Graças a Deus que você está entrando. Qual é o seu direito? Nenhum. Gratidão está ligado à graça. É por graça que você é salvo. Não é por um direito seu. Não, eu não sei o que e tal, aqui meu direito de ser salvo. Não, você não tinha direito nenhum de ser salvo. Se Deus mandasse toda a humanidade, Deus continuava sendo Deus, justo, não cometia nenhuma injustiça. Mas para salvar, o apóstolo nos diz: Deus de tal maneira amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. E todos os nossos pecados foram carregados por ele na cruz. E quando ele estava derramando seu sangue, estava levando sobre ele o castigo que cada um de nós merece. Então, se hoje entramos pelas suas portas, a primeira coisa, Senhor, obrigado, Senhor. Com gratidão. Entrai pelas suas portas com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendicei o seu nome. A gratidão transforma a perspectiva. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo falando dele mesmo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo é famoso entre as igrejas para dizer que você, cristão, pode todas as coisas, porque está escrito: posso tudo naquele que me fortalece. Não, esse versículo é o contexto do anterior, do 12, onde Paulo disse: eu aprendi a ter fartura como a padecer necessidade. Eu aprendi a comer do bom e do melhor e a passar fome. Em tudo, isto eu fui instruído, posso todas as coisas. Posso estar puxando a carroça como posso estar em cima da carne seca. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz: eu posso tudo. O quê? Viver nesses extremos, tanto aqui como lá, e eu sou grato a Deus. Esse é o ensinamento do apóstolo. Então, a gratidão transforma a perspectiva. Finalmente, se nós olharmos no Salmo 103, Salmo 103, no versículo 2, o salmista escreve: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Recebeste. O mínimo que deve fazer é agradecer. Sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sede agradecidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que o Senhor Deus nos mantenha com uma atitude de gratidão a Ele, hoje e sempre. Que Ele conceda isto a cada um de nós. Amém. Amém.
em mim, ó Deus, um puro